Estamos de volta para mais um episódio do Espaços Reconhecidos, iniciando aí a segunda temporada. E hoje é um episódio especial. Ao invés de chamar de Espaços Reconhecidos, eu vou chamar de Atonas e seus Espaços Reconhecidos. Roda a vinheta aí para a gente começar. Espaços Reconhecidos, um podcast com histórias inspiradoras e conversas sobre desenvolvimento humano, profissional e organizacional. Então, meninas, eu tô muito feliz de estar aqui com vocês. Queria saber se vocês, assim como eu, sentiram saudade. Sim, essa é a resposta, sim! Sim, a gente passou uma boa temporada de convidados, né? E nunca mais sentamos juntas, né? Para conversar desse jeito aqui, nesse ambiente, falando sobre esses temas dessa forma. Não mais. Mesmo. Então, tava, sim, com saudade. Então, exatamente por ser um episódio especial com vocês, sem um convidado externo, eu pensei em vocês também são co-apresentadoras comigo, em fazer uma dinâmica um pouco diferente, para que não fique um interrogatório meu, né, de vocês. Então, para começar, eu queria que vocês perguntassem uma para outra como que a análise transacional entrou na vida de cada uma. Muito bem, eu sei, né? Mas eu vou perguntar para que vocês também saibam. Como que atento na sua vida, Luciana Priosta? Conta para nós. A AT entrou na minha vida sorrateiramente. Bem sorrateiramente. Meu primeiro contato com a AT foi quando eu fui trabalhar na CCIG, com a Ivonete, com o Kiyoshi, que já trabalhavam com alguns conceitos de análise transacional. E esses conceitos começaram a aparecer nos treinamentos que eu desenvolvia, nas apostilas que eu escrevia, o que diacho é isso, né? E fui ficando cada vez mais curiosa e perguntava como aplicar aquilo. E a Ivonete muito generosa, né? Extremamente generosa, assim, me ofereceu um panorama não apenas de aplicação no mundo organizacional, mas assim de autoconhecimento, de crescimento pessoal por meio daqueles conceitos. E aí deu coceira, né? De querer saber mais, de querer aprender mais. Que trem é esse, de onde vem, como se alimenta, né? Como se reproduz. Deu coceira. E aí eu fiz o meu primeiro AT101, que é o curso introdutório em análise transacional, com o Renato Morandi. Uma pessoa extremamente generosa também, uma pessoa extremamente, assim, nutritiva, né? E ali eu acho que eu, assim, me mordeu de vez. Ali a AT me conquistou, assim, de uma vez. E é engraçado que, normalmente, a trajetória de estudos da análise transacional, AT101, aí faz a formação AT202, aí vai para o SED, que são os seminários para você se formar de data. E eu fiz, olha, acho que uns 5 AT101. Se formou em AT101 antes de seguir a trajetória. Ou seja, fez uma pós-graduação de AT101. Quase isso. Porque eu fiz com o Renato Morandi, né? E aí a CCIG, na época, a consultoria onde a gente trabalhava, começou a oferecer o curso. Aí eu fiz todos, né? Fiz vários. Todas as turmas que a gente oferecia. E comecei a estudar muito por orientação da Ivonete, por orientação sua, na época, que você fez a formação do 202, uma turma antes da minha, né? E comecei a estudar por conta, até que chegou um momento em que falei, ok, eu já estou usando isso para treinamento, para desenvolvimento de pessoas, é maravilhoso, mas cadê o certificado? Né? E aí decidi fazer o 202, que foi a segunda turma, sim, né? Coordenada por você. E a partir dali, assim, não teve mais volta. Eu devo alertar aqui, gente, que isso é um risco. Depois que se conhece a análise transacional, é meio difícil ter volta, mas tudo bem. Você já sabe que tem essa possibilidade aí. Eu acho que dentre os vários casos que eu conheço, eu ainda fui até um pouco... Eu demorei um pouco mais para me entregar, né? Mas quando eu cheguei no 202, eu falei, acabou. É isso aqui que eu quero. É isso aqui que vai conseguir me proporcionar ferramentas reais, de mudança real, de transformação mesmo, né? Já
tinha estudado outras teorias, já tinha feito outras formações antes, mas até me pareceu assim de uma aplicabilidade tão direta, tão simples, que não quero outra. Por mais que ela tenha sido difícil no começo, assim, não se deixou seduzir, mas depois escorregou e não teve jeito. E até hoje, né? Até hoje. Eu acho que esse é o X da questão, né? A aplicabilidade, o quanto você consegue compreender muito rapidamente os teus contextos, as tuas relações. Mudar rapidamente aí já é outra conversa, né? As mudanças vêm com o tempo e com o exercício, mas a compreensão do que está acontecendo ali te deixa assim, nossa, então dá para mudar. Tudo bem, demora, exige esforço, mas é possível. Isso não tem preço. É encantador, né? E você? Pois então. E você? Porque agora que eu tô me dando conta que eu não sei, de verdade. Como que eu fui parar nesse universo? Porque quando a gente se conheceu, trabalhando na CCIG, você já estava no universo da TI. Eu estava chegando. Bom, eu fiz psicologia como formação, né? E sempre trabalhei em organizações. Então, eu tentava aplicar os conceitos e as linhas de aprofundamento da psicologia nas organizações. Então, eu fiz uma formação em psicanálise, eu fiz em psicodrama, mas quando trazia para a organização, não encaixava. É uma linguagem muito de pessoas, de humanos. Não se fala em resultado, não se fala em objetivos estratégicos, não tem uma cola bacana assim, né? E aí eu fiz análise transacional, também influenciada pela Ivonete, que é uma pessoa inspiradora, é inspiração para todos nós, né? E também com a Cresce Personas, com o Renato Morandi e com a Margarete Deboni, com a Meg. E aí, quando eu fiz o AT101, eu disse, nossa mãe, e eu já fiz para fazer o 202. Foi diferente, né? Eu comecei o 202 e fiz o 101, que era pré-requisito na época. E aí, o que eu percebi? Cara, tudo que tem a ver com os processos dentro das organizações, a análise transacional tem um conceito para trabalhar. Então, quando a gente pensa em clima organizacional, existe reconhecimento. Quando a gente pensa em conflitos, em jogos psicológicos, que é um conceito da análise transacional. Quando a gente pensa em produtividade, tem os comportamentos passivos. Quando a gente pensa em motivação, tem as necessidades relacionais. Pensa em cultura organizacional, entendimento de script de vida. Então, tinha conceitos imediatamente aplicáveis. Tipo, você estuda hoje e já consegue colocar na prática, se enxergar, né? Quando a gente pensa nos perfis de personalidade, nos perfis profissionais, comportamentais, estados de ego. Nossa, é isso aqui, né? Porque aí foi direto, assim, não tinha que fazer um deparo muito elaborado. E aí, como disse a Lu, quando isso começa a fazer sentido na própria vida, porque não é aplicação nas empresas, é perceber, cara, eu faço convite para jogos. E eu fico pensando que os outros... Não, que droga, eu percebi isso. Sou eu. Olha, eu sou resistente aqui por conta disso. Então, quando começa a promover mudança na própria vida, aí fica muito coerente, aí fica muito consistente. E aquilo que tu disse, não tem mais volta. Eu me lembrei agora de você chegando empolgadésima de algum encontro do AT202 com 1000 desenhos no papel. Lu, olha só. Porque essa caixinha, esse quadradinho, isso aqui vem pra cá, isso aqui, tudo esquematizado, e eu ficava olhando assim, meu Deus. Essa mulher tá louca. O que aconteceu com ela? Onde é que ela foi? Que formação é essa que ela tá fazendo? É bem isso. E era um nível de empolgação que vocês não têm ideia. Mas é que é muito coerente, né? Quando a gente pensa em papéis, o quanto a gente se mistura com os outros no dia a dia, acha que as coisas são com a gente, com os outros, mas na verdade... é com a gente, aí começa a clarear, assim, né? É muito doido, mas é muito bom. Então, eu queria perguntar para você, já vou fugir do roteiro, né? Primeira pergunta, eu já vou fugir. Mas, já é esperado. Já é esperado. Mas vocês duas têm esse background, né? Essa qualificação, esse estudo exaustivo em cima do assunto. Vocês conseguem desligar o filtro de vocês, às vezes? Eu não quero pensar nas relações, eu não quero pensar qual é o estado de ego que tá falando agora, eu quero ficar na minha. Olha, Raquel, é um exercício, tá?
porque não é nem saudável você ficar ligado nisso o tempo todo, né? Às vezes você está tendo uma simples conversa no café da manhã com a sua mãe, né? E aí percebe, não sei o que, aí você para, respira, nesse momento estou vivendo, estou apenas me relacionando com a minha mãe. É necessário esse exercício de desligar, mas vem o tempo todo. Mas tem uma coisa que eu percebo. Depois que começa a estudar análise transacional e incorporar, a gente vai se apropriando disso naturalmente. Então não tem mais esse raciocínio lógico, sabe, Rax? Mas isso agora ela está no pai crítico, agora ela está no pai... Não tem isso dessa maneira. É mais fluido, fluido, mas vem intuitivamente a melhor forma de interagir com o outro. Nossa, agora ela tá... É só acolher, porque ela está precisando falar de uma emoção dela. Então não é hora de dar conselho, não é hora de sair perguntando com curiosidade o que aconteceu. Então vai incorporando de uma maneira que a minha resposta é: não tem mais como separar. Adiós. Por outro lado, por outro lado, a gente não vai ficar fazendo todo esse raciocínio, mas naturalmente isso fica apropriado, assim. Para mim, isso aconteceu por etapas, né? Primeiro, o reconhecer os conceitos acontecendo ali na minha frente e travar. Né? Fazer a leitura. Fez a leitura e trava. Meu Deus, estou me enfiando num jogo. E trava, assim, sai, vai no banheiro lavar o rosto, vai tomar saía. Porque eu fazia aquela leitura, aquilo me impactava, porque, claro, né, não é a leitura do cenário, né, é a leitura interna, né, das nossas resistências, e isso tem um impacto grande. E, pelo menos para mim, num primeiro momento, eu não sabia o que fazer com aquilo. Aos poucos, como a Simone disse, isso vai ficando um pouco mais leve à medida que você aceita as suas próprias limitações, né? Reconhece que tudo bem, todo mundo tem limitação, você também. E à medida que você vai reconhecendo isso, baixa a ansiedade, pelo menos para mim funcionou assim. E aí começa uma outra etapa que é, saquei o que está acontecendo, mas vou deixar fluir, porque de tomar consciência do que está acontecendo naquela relação, naquele momento, só o tomar consciência e relaxar e confiar, né, a relação já acaba se direcionando para um caminho mais positivo, mais produtivo, né? Hoje, raramente eu faço alguma intervenção nas minhas relações assim de caso pensado. Vou falar isso, vou falar aquilo. E faço muita besteira no caminho, tá? Até hoje. Né? Não tem como fugir disso. Esse faz parte do processo de aprendizado. Mas muito na confiança da minha intenção. A minha intenção vai me direcionar para onde eu preciso. Para mim, isso de caso pensado geralmente vem depois, né? Eu devia ter falado. Eu devia ter dito isso. Por que eu não falei aquilo? Mas tem uma coisa, Rax, que eu adoro falar sobre isso. Que mudança de comportamento, aprendizado sobre a gente mesmo, né? Ele acontece em etapas. No primeiro momento, a gente não está nem consciente das cartas que a gente está fazendo. Enfia o pé na jaca e nem se dá conta. No segundo momento, que é aí quando começa a aprender respeito, a gente se torna consciente do tipo, putz, estou no jogo, e agora? Mas não sabe o que fazer. Continua. No terceiro momento, a gente já começa, peraí, não vou morder essa isca, vou falar assim. Então, de forma consciente, fazendo um troço bacana. E tem o terceiro nível, o quarto nível, que é poder ter um comportamento produtivo de forma não consciente, que daí é o automático. Então, gente, tem como colocar o comportamento produtivo no piloto automático. Tem. Que essa é a melhor coisa. Só que não acontece assim como a gente gostaria, né? São anos e anos de prática até conseguir fazer isso intuitivamente. Então, tem essa pegada. Eu acho que é assim que acontece também, e eu percebo que aconteceu assim comigo. E isso está muito relacionado, ao menos para mim, com a fé que eu tenho no espírito colaborativo humano. Eu acredito que isso faz parte mesmo da nossa natureza. Sermos colaborativos nos trouxe até onde a gente está, enquanto civilização mesmo. Então, isso é intrínseco do ser humano. Eu confio muito nisso, demais. Confiar no ser humano, confiar no
no processo de desenvolvimento humano. Isso parece tão contraditório ao que a gente ouve no mundo, que parece que o mundo caminha para o caos, para o ruim, para a violência, e não é. Quero ver você ser colaborativo se alguém vier te assaltar na rua. Não serei, gente. Né? Não se trata disso. Na prática, não dá realmente para confiar em todo mundo. Mas é uma questão de confiar na essência humana. Isso mesmo. De crença que, no ser humano. em algum momento, vai abrir a possibilidade de se encaminhar para algo mais positivo e produtivo por conta dessa natureza. E que se as pessoas não agem regidas por essa natureza, é porque o mundo é mau, as coisas ruins acontecem. Tudo isso que as pessoas estão falando assim, olha, o mundo tá difícil, tá mesmo, é verdade. Né? Não se trata de ser poliana, né? E nessa linha de pensar no produtivo, eu queria perguntar para a Simone em que momento da tua vida tu resolveu passar de estudiosa para facilitadora de outras jornadas, né? Para a criação da Tona. Como que foi essa jornada para ti? Eu acho que aconteceu até o contrário, sabe, Rax? Começou assim. Eu já trabalhava com desenvolvimento, então encontrei na T uma ferramenta, Eric Berne fala que a análise transacional é uma filosofia de vida, é um método psicológico de desenvolvimento humano, né? E uma linha de estudos também sobre comportamento. Então, quando eu encontrei isso, eu disse, nossa, que legal, vou aprofundar mais ainda a minha prática profissional, pensando nisso, e me tornar uma profissional melhor. Lembro engano, porque aí, quando eu comecei a aprender sobre essas coisas, aí eu notei que eu precisava mergulhar e estudar a mim, ao invés de estudar para querer ser só uma facilitadora. Então foi o caminho inverso, sabe, Rax? Eu fui com esse intuito de me desenvolver, de ter ferramentas. Em um determinado momento eu parei e disse, opa, se não tiver coerência aqui em o que eu vivo e o que eu falo, ferrou, porque isso é nítido, as pessoas percebem. Opa, mas se eu não trabalhar as minhas questões, quando eu estiver na frente de um diretor, de um gerente, de um grupo, isso aqui vai se misturar. Então foi o oposto. Eu fui buscando uma coisa e aí eu percebi que se não tiver autodesenvolvimento, esquece. Essa foi a trajetória ali. E pra ti, Lu, como é que foi? Eu fiz um caminho diferente, né? Eu tenho uma tendência a ser muito cabeção, sabe? Teoria e relações e visão daquilo e correlações de conceitos. Eu adoro estudar, isso é verdade. Adoro estudar e tenho alguma facilidade de ver a aplicação prática daquilo que eu estou estudando. Quando eu entrei em contato com a T, eu trabalhava com desenvolvimento humano, mas eu trabalhava no bastidor, né, desenvolvendo as agendas de aplicação, desenvolvendo apostilas, pensando em estímulos para que as pessoas pudessem aprender aqueles conceitos. Eu alimentei muito mais o meu cabeção, né? Muito mais. Eu fui aprofundando cada vez mais a teoria. E à medida que aprofundava, claro, isso aconteceu olhando para mim. Então eu acho que eu passei mais tempo nesse olhar para mim. Eu acho que eu ainda tô aí. Não tem como. Isso é uma outra advertência, gente. Esse convite para olhar para si e se autodesenvolver é forever. Forever. Eu acho que eu ainda tô aí. E passei, e ainda tenho esse fantasma do Natal passado, por um tempo de, não, olha só o quanto de coisas não legais ou não positivas você faz. Como é que você vai para frente numa sala de treinamento? Que não é confiabilidade a palavra, mas coerência eu vou passar para essas pessoas, né? Se eu aqui tenho um monte de coisa interna para arrumar. Eu passei muito mais tempo ali, antes de, não, vou para frente do grupo, vou ver qual é, vou dividir. E quando eu entendi que dividir, que eu não era perfeita, que eu tinha problemas, que eu também fazia bobagem nas minhas relações, que dividir isso com as pessoas era a minha verdade, aí o trem foi. Mas eu levei muito tempo assim, mas quem sou eu para falar para as pessoas sobre relações, se as minhas relações não fluem?
E esse processo, né, de descoberta que a Simone falou que é constante, me lembrou uma frase do Fábio Porchat falando sobre exercício físico, que ele disse assim, não é uma coisa assim, eu vou na academia, malho, tá bom, não, amanhã eu tenho que voltar de novo, semana que vem também, não é uma coisa assim que tu chega num ponto e, não, agora não preciso fazer mais nada. E se tu parar pra pensar, isso na verdade é em todas as áreas da nossa vida, né, na saúde, não é assim, tu chega num pico de saúde e não precisa mais se cuidar. Tu chega num peso ideal, numa coisa, não precisa mais se preocupar, tudo é pra vida toda. Então, por que que a nosso autoconhecimento, o reconhecimento do nosso espaço também uma hora acaba, né? É um processo pra vida toda. Eu acho que isso é um conceito legal da gente abraçar, assim, que é constante pra sempre. A gente vai mudar, as fases da vida mudam, as prioridades mudam e as relações mudam eventualmente, né? E se a gente for pensar nessa metáfora, é saúde física e Sim. saúde emocional. Então não tem um lugar que chegou e acabou. Não tem um objetivo. E aí, check, agora, né, me aposentei de trabalhar no autoconhecimento. Não precisa mais me preocupar. Meninas, eu tenho mais uma pergunta antes de vocês fazerem mais um bate-volta. E eu vou perguntar para as duas também, que é entrando um pouco no assunto de relações, né, entre as pessoas, relações pessoais. Qual que é a relevância da espontaneidade? Eu acho que tem a ver com isso que a gente está fazendo aqui, inclusive. Acho que né? sim. E com o que nós falamos sobre o autoconhecimento para estar à frente de um grupo, para estar à frente de pessoas, né? Uma coisa é passar conceitos, falar sobre conceitos, sobre temas. E outra coisa é falar sobre como aplica isso, sobre as questões que acontecem com a gente no dia a dia. E o que as pessoas comentam é que um dos diferenciais da Tona, seja em cursos, ou seja em interações de coaching, mentoring, enfim, esta leveza e esta correlação com a vida prática, com o que cada um de nós vivenciou, com como foi. Então, não tem como fazer isso de uma forma planejadinha, passo a passo. Primeiro eu vou fazer isso, depois aquilo. Então, a espontaneidade, na minha percepção, é algo que convida as pessoas a ter uma interação mais genuína, mais autêntica, mais aberta, né? A gente costuma fazer para as pessoas com quem a gente interage, nossos clientes ou parceiros, a gente costuma convidar essas pessoas para a autoaceitação. Eu acho que tudo começa aí. Se você, de fato, abre os braços para si mesmo, né, entende que você tem limites, tem coisas que realmente você não vai adiante, mas tem outras em compensação que estão completamente inexploradas, que você pode ampliar, fazer crescer, e essa descoberta é constante. Aceitar isso não é pouco, aceitar que a gente tem defeitos. Não é pouco. Assim, exige, ao menos de mim, todos os dias, muita coragem. Todo dia. E tem dia que eu não tenho coragem, tem dia que eu dou para trás. Se amanhã eu aceito isso aí, hoje não. Não tô aberta. Não, hoje não. Mas quando você realmente aceita e diz, tudo bem, aí sim você consegue ser espontâneo. Porque você não tem medo de mostrar um defeito ou não saber alguma coisa. Tá tudo bem se você não sabe ou se você faz errado, porque faz parte do aprendizado. Então, eu acho que a espontaneidade passa por aí e por isso que ela cria vínculos de confiança tão grandes com o outro. Poxa, se ela está sendo tão aberta, tão vulnerável a ponto de dizer, olha, isso aqui eu não sei, ou isso aqui eu faço errado todo dia, ainda não aprendi a fazer diferente, por que que eu não? É muito bacana porque na análise transacional, o Eric Berne traz isso junto com consciência e junto com confiança. É um tripé. É um bolo mesmo. Para que a gente tenha autonomia, para que a gente possa interagir de forma autônoma e não condicionada, né? E de fato, se eu não tiver autoconfiança, confiança em mim, eu não consigo ser espontâneo. Se eu não tiver confiança nos outros, se eu não me abrir. Então, confiança, espontaneidade e consciência que essa capucha aqui, eu tenho uma limitação aqui, eu agi assim de novo, faz parte, é da minha natureza e felizmente eu sou um ser humano, então vai ter limitações. Essas coisas estão muito vinculadas, né? Eu não tenho medo que você veja que eu sou fraca em alguma coisa.
não me causa espanto nenhum, medo algum. Então, eu posso ser eu mesma. Eu posso ser eu mesma. E aí, esse gesto que tu acabou de fazer é o que a gente sente, né? A gente relaxa e aí traz leveza nas relações, né? Eu não preciso ficar o tempo inteiro assim e bancar e ter que ter um personagem, um papel. Então, é tudo de bom, Rafa. Sintetizando. Não, e eu anotei aqui, enquanto vocês falavam, para perguntar a fala da Lu ali sobre aceitar a imperfeição, né, da gente, que a gente não é perfeito. E como que a gente lida com a imperfeição alheia do outro? Porque também é uma troca, né? E se a gente, às vezes, tem dificuldade em aceitar uma falha nossa, às vezes a gente tem ainda mais dificuldade em aceitar uma falha de alguém que tá ali fazendo uma troca contigo, tu precisa da pessoa. Como que a gente lida com isso? Tem dois aspectos aí. Um deles, né, que a gente precisa se lembrar é o que irrita no outro, provavelmente é algo que a gente mesmo tem, né? Então, se irritou com alguém, não tá conseguindo lidar com alguma imperfeição do outro, respira, dá uma olhadinha para si mesmo, que a coisa pode passar por aí. Então, lidar com a imperfeição do outro é parte da aceitação da própria imperfeição, antes de qualquer coisa. Porque se você está aceitando isso em si mesmo, a hora que você vê no outro, você consegue ter compaixão por ele. Porque você, é difícil, é dolorido, eu sei porque eu sinto. Né? Então, a compreensão, a compaixão, a verdadeira intenção de se conectar com aquela pessoa vai acabar guiando aquela relação. Né? Então, lidar com o outro é, antes de tudo, lidar com si mesmo. Tem um ponto, porque assim, essa coisa do ser crítico com o outro, né? Normalmente, quando a gente tem uma personalidade muito crítica, muito pouco tolerante, é porque a crítica aqui dentro, ela tá transbordando. Então, eu não conheço ninguém que é crítico com o outro e que não é super crítico consigo mesmo. Que é o outro lado da moeda, né? Se você se aceita, você consegue ter compaixão. Se o chicotinho tá aqui, né? Provavelmente você não vai conseguir lidar com a imperfeição do outro. A gente cai naquele lugar que parece que é vala comum, tudo começa pela gente. É real. A aceitação do outro começa pela aceitação da gente. Às vezes eu fico até incomodada, né? Porque algumas coisas que a gente fala parece tão clichê, tão lugar comum. Mas é só vivendo para ver, putz, né? Que é isso mesmo? É real e é muito mais simples do que era quando a gente começou a jornada de autoconhecimento. Aí você fala, é isso. E tem uma coisa, Rax, que quando pergunta como é que a gente faz para lidar e aceitar o outro, né? A gente usa sempre essa expressão de subir o drone, porque, via de regra, se a gente está muito irritado e não aceitando algo, a gente está com um olhar muito focado em um ponto específico do outro. Espera aí, aumenta um pouquinho essa visão. Isso? É só isso que o outro tem? Que mais, né? Aí facilita essa aceitação, porque a gente começa a ampliar o olhar, né? Então, o Roberto Crema traz isso, né? É uma frase dele que mudar o mundo é mudar o olhar. Do olhar que estreita, que diminui, que olha defeito, para o olhar que amplia, para o olhar que conecta, que religa. Então, essa é uma coisa fundamental que eu penso enquanto a tolerância. E é reconhecer o espaço do outro também, né? A situação do outro, o contexto do outro, as pessoas não são iguais, né? Mas ter essa viradinha de chave não é simples, né? Como a gente estava falando antes, é uma construção de longo prazo, assim, pra vida toda, né? Não é um momento que tu, agora eu aprendi, não preciso mais pensar nisso. Mas, meninas, eu sei que vocês têm aí uma dobradinha de pergunta uma pra outra, né? Temos sim, temos. Luciana Priosta, quero saber de você, que trabalha há tantos anos no mundo organizacional. Análise transacional, do jeito que a gente estuda aí, todos os conceitos que a gente está conversando aqui, faz mais sentido para líder ou faz mais sentido para os liderados? Eu lembrei de um episódio lá do começo dos podcasts, onde a Raquel pergunta para quem é a análise transacional. E aí eu me lembro de começar a falar assim, se você tem relações, é para você. Assim, e eu começo a extrapolar isso, assim, olha, se você é um ser humano, a análise transacional é para você, ponto.
né? Se você está na organização, se você está na escola, se você está na rua, na comunidade. E lembrando disso, para líderes e liderados. Inclusive, é senso comum, e não é mentira, é verdade, né? Que se você quer desenvolver uma organização, você precisa desenvolver os seus líderes. Certo, é fato. A coisa flui muito mais quando você começa pela autogestão, né, média liderança e vai indo na hierarquia. Mas a mudança também pode acontecer de baixo para cima. Ela pode levar um pouco mais de tempo, ela pode exigir um pouco mais de energia, mas quando você trabalha com liderados, né, sem trabalhar com os líderes, primeiro você tem que estar consciente de que você está promovendo uma revolução ali dentro, né? Esse liderado vai começar a demandar do seu líder outras atitudes mais positivas, por meio de convites verdes, né? Por meio da sua própria atitude positiva, ele vai começar a demandar do seu líder uma atitude mais positiva. E da organização? E da organização como um todo. Então, também é possível mudar por aí. Né? Há mais barreiras, com certeza, né? A maioria das organizações hoje tem uma estrutura hierárquica muito mais rígida e compartimentada, que vem de cima para baixo. Então, superar isso, sejamos francos, é difícil, mas não é impossível. E tem outro ponto, né, Lu? Porque eu, enquanto profissional, sou dono da minha carreira, sou dono do meu desenvolvimento. Então, poder saber, conhecer sobre isso, é justamente para me desenvolver, para que, um dia, se eu tenho esse perfil e esse interesse, eu me tornar líder. Mas penso que é, de novo, a mesma resposta que você deu tempos atrás, para qualquer ser humano que tem relações com outros seres humanos em qualquer nível, né? E acho que também é prudente reconhecer que vai haver situações em contextos que não vai ser possível mudar, né? Que realmente é aquela cultura, aquele ambiente, aquela forma de se relacionar e funcionou para a empresa até aqui e realmente vai ser difícil de mudar. É preciso reconhecer isso para que ninguém saia de ouvir esse podcast. Agora eu vou revolucionar o mundo, né? Claro que existem limitações, mas com medo de cair no clichê de novo, mudar a si mesmo já é mudar o mundo inteiro, né? E até para identificar isso, onde faz sentido eu estar? Pelo meu perfil, pelas minhas necessidades, pelos meus interesses, faz sentido esta cultura, faz sentido essa organização? Será que eu não estou me queixando de algo, mas eu não estou fazendo uma boa parte nisso, né? Então, esta análise para ver e reconhecer o seu próprio espaço. É esse espaço ou é outro? O espaço vai me fazer bem. Né? Eu tô aqui, mas parece que não encaixa, que não cabe, né? Mas entender isso é importante, porque você para de dar murro em ponta de faca. Essa aqui é a verdade. Eu lembro de uma conversa com um amigo, gente, que inclusive está aqui nesta sala, falando sobre as questões profissionais dele numa organização e o quanto ele tinha intuito de se desenvolver. E claro, se eu olho para a organização, eu vejo todos os defeitos dela e não faço a minha parte. E à medida que eu percebo as minhas necessidades, o que eu quero para mim, eu vou construir a história que eu quero. Eu vou empreender, eu vou me direcionar para uma outra carreira, profissão. Então, de novo, é daqui, né? Ou até decido ficar onde estou, né? Porque ali tem um conhecimento específico que vai ser muito bacana para mim. Então, eu vou continuar aqui, vou aprender isso e depois eu levar isso para outro lugar. Tá tudo bem. E tem uma questão aí, eu sei que tem um bate-volta aí da Lu pra si agora, mas eu queria comentar um assunto que acho que a gente fez um episódio, Lu, com uma convidada, que a gente falou bastante sobre essa relação de líder e liderado. E tem um ponto que me marcou bastante, porque eu tive um líder que me disse isso, que parece brusco, né? Mas o desenvolvimento é responsabilidade tua, não é do teu líder. E isso é uma virada de chave, assim, que a gente espera que no programa de desenvolvimento, de avaliação da empresa, eu seja promovido, eu seja isso, eu seja aquilo, mas a responsabilidade do desenvolvimento é tua, não é da empresa, não é do teu líder, né? Então essa noção, né, de responsabilidade, autorresponsabilidade foi uma coisa bem, bem importante. Se eu vou achar o episódio que a gente falou isso, eu vou colocar na descrição desse episódio para lembrar. Acho que é o episódio da Luciana Gazzoni.
Acho. Acho que sim. Acho que é. E é fato. O líder, ele precisa, dentro da organização, é papel dele, responsabilidade dele, criar um ambiente favorável para que as pessoas se desenvolvam, né? Promover ali uma comunicação clara, uma comunicação direta, um ambiente de segurança psicológica, onde as pessoas não tenham medo de errar, onde as pessoas tenham oportunidade de aprender com os seus erros, né? E isso faz uma equipe realmente de alta performance, né? Então, essa é a responsabilidade do líder. Mas o ambiente criado, as condições dadas, o líder não pode fazer mais nada. Ele não pode abrir a cabeça do liderado, rachar, colocar as coisas ali dentro. É isso que ele pode. E porque as pessoas têm autonomia, né? Sim. Então, eu escolho o que eu quero aproveitar desse ambiente, o que eu quero me desenvolver. O líder não tem como ir além disso. A Raquel me perguntou, né, se a AT é para líder ou para liderado. Eu queria ampliar um pouquinho, né, aproveitando a sua mais recente certificação na área educacional. Se a análise transacional é só para a organização ou ela também pode ser aplicada na escola? Ela pode ser aplicada para qualquer ser humano. Ela pode ser aplicada em qualquer tipo de organização. Quando a gente fala numa escola, numa instituição educacional, também é uma organização, né? Uhum. Assim como uma empresa é uma organização. E tem um diferencial. Na organização, o foco é também para cada indivíduo, mas para o resultado organizacional como um todo. Quando a gente fala de uma instituição de ensino, o foco é no desenvolvimento do indivíduo que está ali, né? Daquele ser que está ali, que se inscreveu. Então, como que ele pode alçar outros voos, como que ele pode se desenvolver, como que ele pode aprender com métodos mais direcionados por processo de ensino e aprendizagem, né? Então, o foco é no aprendiz, muito nessa questão que tu trouxe, Rax, de ele perceber a sua autonomia no processo de aprendizado, né? Então, a gente brinca que na análise transacional, o educador, ele ilumina o caminho, mas quem escolhe fazer o caminho é a própria pessoa, né? Mas iluminar o caminho, mostrar, olha, aqui tem um caminho, isso é um diferencial muito grande. Então, não existem só essas linhas de estudo da análise transacional, né? Nós, na Tona, temos esse direcionamento organizacional e educacional, mas existe para a área da saúde, existe para psicoterapia também, existe fora do Brasil para outras áreas. E eu entendo que tanto organizações quanto instituições de ensino fazem uma grande curva de desenvolvimento quando introduzem os conceitos da análise transacional na sua prática. E sim, pelo menos para mim foi assim, né? Quando eu entrei na graduação, depois na pós-graduação, a forma como as coisas eram organizadas na sala de aula, eu não me sentia protagonista do meu aprender. Né? Era o mesmo modelo que eu tinha lá na primeira série, quando eu aprendi a ler, a escrever. Por que de acho a gente continua assim? Se a gente for pensar, tudo começou com a pedagogia, né? Que é ensino de criança. Ensino de criança, naquela época, pressupunha que o professor vem e tem um recipiente, um receptor vazio e vai preencher de conhecimento, de conteúdo, de informação. A gente sabe que não é assim, que a criança, quando começa a estudar, ela já tem as experiências da vida e ali ela precisa ser auxiliada para colocar essas coisas em conexão. Então, esse modelo de pedagogia, ele segue até hoje. E hoje já existem outras linhas, né? Então, a andragogia tem a ver com o ensino de adultos, que mostra que o adulto só aprende quando ele está necessitando daquele conhecimento, daquele conteúdo. Quantas vezes, gente, a gente lê um livro, passa batido, a gente pode ler o mesmo livro depois de anos e diz, cara, parece que eu nunca vi isso aqui. É porque agora a gente precisa, agora está fazendo muito sentido, né? Então, a andragogia pressupõe entender como é que os adultos aprendem.
que tem isso, de precisar do conteúdo, que tem que fazer conexão prática com a realidade, que tem que experimentar antes de ter os conceitos, né? Falar daquilo que ele vivencia, correlacionar. E pensando em linhas de aprendizagem, da pedagogia para a andragogia, hoje se fala de eutagogia, que é de que maneira cada um de nós aprende. Pensando em autoestudo, qual é a metodologia, como que eu me direciono. Algumas pessoas são mais visuais, gostam mais de vídeos, outras de podcast, outras de leitura. E como que eu me organizo para aprender? Qual é o meu jeitão? Que é completamente diferente do jeitão da Lu, do jeitão da Rax. Então, esses mecanismos, eles estão em desenvolvimento, já evoluiu muito, mas eles ainda não chegaram nas instituições de ensino, eles estão chegando aos poucos, né? E a ideia da análise transacional é contribuir para esse processo. Eu achei legal a analogia que você trouxe de iluminar o caminho, né? Eu acho que a gente tem muito ainda o que conversar e o que mudar na educação de adultos. Não vou me meter no assunto de educação de crianças, né? Minha irmã é professora e pedagoga, então não quero que ela me ouça e depois me dê nenhuma represália. Você falou tal conceito errado. Né? Melhor se poupar. Né? Não, vou me poupar disso. Mas é bacana quando a gente pensa na andragogia e no que a AT pode contribuir ali do iluminar o caminho, né? Sim. E quando a gente pensa dentro das organizações, a gente brinca que a nossa atuação também é uma psicoeducação da gestão de pessoas, das áreas, dos gestores com os quais a gente interage. Sim, porque nem sempre essa visão é clara sobre a dinâmica que acontece dentro da organização. Então, iluminar isso e mostrar, olha, mas vocês perceberam isso aqui, que acontece com frequência? E aí a área de gestão de pessoas disse, nossa, não tínhamos pensado nisso, que bacana. Então, também é iluminar. É verdade, é verdade. Às vezes a gente começa projetos um pouco mais longos de desenvolvimento de grupos, projetos de 1 ano, 1 ano e meio, e a relação com o RH lá no começo do projeto, olha, existem etapas de desenvolvimento, as pessoas vão passar por aqui, vão passar por aqui. Como é que a gente sabe quando elas estão aqui? Quando elas estão fazendo isso, quando elas estão colaborando, né? Quando elas estão tendo determinado comportamento. E aí vai passando o programa e lá no 4º, 5º encontro, o RH já está dando feedback para a gente. A gente já percebeu que eles estão fazendo tal coisa, eles estão fazendo tal coisa. Eles estão nessa etapa do ciclo, eles já chegaram aqui na etapa tal e tal. É uma das partes mais prazerosas do meu trabalho na Tona, de fazer esse acompanhamento e essa psicoeducação mesmo, né? De despertar nos profissionais ali do RH esse olhar que ele já tem, né? E às vezes a correria do dia a dia engole eles, a gente sabe como é a loucura dentro do RH, a gente já teve do outro lado, né? E aí perceber esse abrir dos olhos, esse despertar, assim, é muito bonito, é muito bonito mesmo. Eu voto muito para que a gente tenha cada vez um olhar mais real desse setor de RH, que na cabeça de quem não conhece como trabalha, né, quem nunca teve uma troca com o setor de RH mais próximo, um setor até que hoje em dia nem se chama mais RH, né, as pessoas têm mudado muito essa dinâmica, mas como tem mudado a percepção dos colaboradores de modo geral, assim, em relação a esse setor, assim, que sempre foi como o setor do problema, o setor que vai te xingar e o setor que faz o teu pagamento, basicamente. E eu acho muito legal a gente estar cada vez mais falando sobre isso, sobre essa mudança de percepção. E eu acho que tem influência isso também da mudança que as pessoas estão tendo em relação com o trabalho mesmo, né? As relações de trabalho estão mudando, né? E aí eu queria perguntar, já mais uma vez fugindo do roteiro, eu sei, mas como que vocês, como profissionais, né, estudiosos sobre o assunto, sobre as relações, são impactadas por essas mudanças, às vezes bruscas, das pessoas com relação ao trabalho? A pandemia mudou muito a relação das pessoas com o trabalho, a geração Z está chegando aí no mercado de trabalho também com uma outra percepção. Eu sei que vocês já falaram sobre a constante educação, né, constante qualificação, mas como que vocês veem essas mudanças, às vezes uns shifts meio bruscos, assim? É algo que esses ciclos, né, e
essas rupturas, digamos assim, porque essas coisas bruscas têm a ver com uma ruptura num processo padrão, no status quo, no movimento. Quando tem uma pegada dessa, existe um pequeno caos temporário ali de não saber como lidar, né? Então, as pessoas começam a se debater e buscar nos seus quadros de referência o que elas têm para lidar com a situação. A pandemia foi uma dessas. Do dia para a noite, a gente teve que ir para dentro de casa, trabalhar dentro de casa, entender como é que é trabalhar online. E essa adaptação às mudanças, elas acontecem de forma mais rápida, à medida que a pessoa está envolvida e mais aberta, né? Mais receptiva para isso. Então, eu vejo hoje as empresas, de forma geral, trabalhando essas questões, entendendo que não tem um modelinho padrão fechado. Quando acontece isso, faz assim. Quando acontece... Porque é tudo muito límpido mesmo, é tudo muito rápido, né? Então, é poder estar muito atento a observar os movimentos, observar as necessidades e criando possibilidades junto com as pessoas. Não significa que a gente vai ter resposta para tudo. Essa é a grande sacada daqui em diante, no meu ponto de vista, dentro das empresas e dentro dos RHs. Não vai ter um manualzinho assim, tá, e quando a geração Z quer se tornar presidente, no segundo... Não tem. Vai ter que estar muito próximo para compreender a necessidade, para poder observar o que falta, para estar junto, para pedir sugestões de como implementar ações políticas, processos. Então, é algo muito realmente co-construído, né? E tem um aspecto talvez mais até amplo dessa questão, que é cada vez mais mudanças, cada vez mais rápido. Então, o que eu faço com a próxima mudança? A próxima mudança já foi, né? A gente já está falando de outra coisa, é algo que tem que nos manter, de um lado, leves, para a gente não pirar com a quantidade de mudanças, de entender e aceitar que a gente não vai acompanhar tudo, é impossível, né? E de outro lado, tá atento ao redor. O que está acontecendo comigo agora, nesse momento, ao meu redor? Qual é o contexto agora? Qual é a necessidade agora? Porque amanhã é outra coisa. Então, não se apegar, eu acho que é isso que eu estou querendo dizer, né? Não se... isso aqui deu certo, então eu vou seguir. Não, isso aqui deu certo, que bom que deu certo, porque amanhã provavelmente não vai dar, né? E exercitar esse desapego, porque nós, seres humanos, buscamos naturalmente pela segurança, pela estabilidade, pelo conhecido, é uma jornada difícil de empreender, né? Então... e como é que isso chega no RH, né? As pessoas chegam, o que eu faço? E aí um RH antenado, moderno, vai responder assim, hoje você faz isso, amanhã você volta aqui que talvez eu te dê outra ideia. Não é o que as pessoas querem ouvir dos profissionais de RH. O que elas querem ouvir, olha, faz isso que vai dar certo pro resto da tua vida. Modelo receita. E não tem mais. A gente está vivendo num tempo que isso não é mais possível. Eu queria agradecer a presença de vocês aqui, foi muito bom a gente se reunir de novo. Eu nem falei do AT VIP que eu fiz. Achei que pena que você não falou da AT VIP. A gente vai deixar na descrição desse episódio no YouTube e na indicação do Spotify esses episódios que a gente citou aqui, né, dizendo quais foram os assuntos de cada um. A gente volta num próximo episódio trazendo mais um recorte importante aí da vida das atomas dentro dos reconhecimentos dos seus espaços na análise transacional. Meninas, queria deixar um espaço final para vocês agradecerem, dar um recado final e a gente volta no próximo episódio. Muito bom, Rax, uma delícia estar aqui mesmo e pensar nessa fase que a gente está entrando agora do podcast, que é reconhecer os espaços das pessoas que atuam com a gente, né? Então a gente vai ter outras pessoas aqui contando como foi esse reconhecimento do próprio espaço e está muito concatenado com essa questão de se perceber, da espontaneidade, de notar qual é a sua questão interna para poder se direcionar no espaço externo, né? Então é muito bom e curiosamente a gente está pela primeira vez nesse espaço externo também desse estúdio que é muito acolhedor e que tem essa energia também de uma história construída, né?
Então, é um convite para que a gente possa reconhecer os nossos espaços e seguir confiante neles. Bom. Muito legal estar de volta. A sensação é de que queria conversar mais, mas tudo bem, porque a ideia é apresentar mesmo o espaço à tona para vocês nos próximos episódios, né? Como é que hoje, como eu e a Simone chegamos na ATI, chegamos na tona, mas também para que vocês conheçam quem mais, né, trabalha com a tona, qual foi a caminhada e a jornada de autoconhecimento de cada um, né, e como é que isso se encaixa com a tona hoje. São histórias assim que não são minhas, mas que me dão um orgulho danado de ver essas pessoas com a gente, de perceber o quanto estamos sintonizados, o quanto temos muitos desejos em comum. Então, assim, dá um orgulhozinho, assim, mesmo não sendo histórias da minha vida, mas são histórias que estão entrelaçadas na minha vida. Isso Que bonito, amei essa frase. Então, tá, gente, queria mais, mas que bom que vai ter. Não deixem de seguir a Tona nas redes sociais, a gente sempre traz recortes de conteúdo sobre os assuntos mais importantes, né? E sobre a agenda da Tona, agenda de cursos, de mentorias. E muito obrigada, gente. Até a próxima. Espaços Reconhecidos, um podcast com histórias inspiradoras e conversas sobre desenvolvimento humano, profissional e organizacional.